de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os seus homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras de madeiras de Baasa. Estivera usada com esse material. Asa fortificou Geba e Mispa. Naquela época o vidente Ramani, irmãos, profeta, vidente, profeta, tá bom? Aqui é um profeta, tá? Foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, os exércitos do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou às suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicarem totalmente o coração. Qual foi o pecado desse homem? Esquecer de Deus. Confiar agora na sua força. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Ai, ai, olha o que a Asa faz. O que o soberbo faz? Se irrita. Toda vez que você fala com um cara que não tem o coração aberto, ele se irrita. Sim ou não, irmãos? Pô, tu acha que sabe de tudo, hein, meu irmão? Sim ou não? E eles não sabem que por trás a gente quer ajudar eles. O que o profeta estava fazendo? Querendo ajudar ele. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar a guerra. Asa se irritou contra o vidente. Por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. O cara ainda mandou prender o cara que representava Deus. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel, no 39º ano do seu reinado. Asa foi atacado por uma doença dos pés. Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ao Senhor. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano, seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram num leito coberto de especiarias. Irmãos, a enfermidade, ela veio como uma carta final de Deus para o cara se dobrar. E o cara não se dobrou. Foi Deus que enviou ou foi o homem que plantou aquilo? Foi o homem que plantou aquilo. Amém? Mas Deus queria uma oportunidade para trazer uma cura. Porque a mão do Senhor está todos os dias estendida para nós. Amém? Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis se o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, ao qual ouviste que havia de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, porque aquele que não é de Deus não nos ouve. Então não é novidade, irmão, se as pessoas não nos ouvir. Amém? Então não te irrita, não fica brabo, não fica chateado, não importa. Sua função é falar, pregar, e de pregai. Fala, uma hora, pedra dura bate até que fura. Amém? Mas falar com amor, com mansidão. Amém? Nisso conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro. Amados, preste atenção. Nisso nós conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados,
amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em nós que tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviando o seu Filho para a apropriação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Qual é a característica de uma pessoa que está em Deus? Andar em amor. Andar morrendo para o eu, entendeu, irmãos? Essa é uma cruz. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito. Não, lá embaixo. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. É perfeito o seu amor. Se eu ando em Deus, eu sou aperfeiçoado por esse amor. Amém, irmãos? Nisso conhecemos que estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos que cremos no amor de Deus. Nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Nós temos uma obrigação de ser como ele é. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que isso não é pregado nas igrejas, irmãos. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O que está querendo dizer assim? Se eu conheço a bondade de Deus, eu não vou buscar a ajuda do homem, como o rei Asa fez. Eu vou confiar em Deus. Talvez Deus diga para mim, vá recorrer do João, do Barbosa, mas quem vai te dar o caminho é o Senhor. Amém, irmãos? Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito. Diga, o que teme não é perfeito em amor. Tem outra versão que diz que não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual ouviu, como pode amar a Deus e quem não viu? E dele temos este testamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, irmãos? Eu acho que vou deixar um pouco para amanhã. Eu estou sentindo o povo cansado, então não? Sim? Eu acho que estão cansados. Amém? Amém? Pode ficar para amanhã? À noite, né? Amém. Vamos fazer uma oração. Quem vai poder vir amanhã? Eu acho que era bom de fazer de manhã, né? Vocês vão poder vir de manhã? Hã? Porque aí o pessoal tem as atividades à noite, né? Que horas vocês acham? Nove horas, tá bom, gente? 9 horas, tá bom? Pode ser 9 horas? Amém? Eu vou desligar esse trem aqui. Esse trem tá... É porque o vento... Eu estou com a boca aberta toda hora, o vento está entrando. Então, o que acontece, irmãos? Eu vou começar agora a mostrar para vocês amor. Amor, 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 amor. Porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo que Deus é amor. E vocês vão cansar de ler amor. Por quê? Porque quando você sair da porta para fora, o diabo vai tentar fazer você andar em justiça. E isso é constante, irmãos. É constante. É constante. Porque o que acontece? Tem um texto lá em Hebreus,
e eu vou citar esse texto aqui, que diz assim: tende caído da graça, deixando uma raiz de amargura entrar em você. Por que a pessoa cai da graça? Por que ela cair da graça significa cair do favor de Deus. Vocês viram que o rei Asa caiu de Deus, daquele favor, porque deixou de confiar em Deus. Mas você precisa entender e separar na sua mente que o rei Asa não vivia na dispensação que nós vivemos. Ele vivia debaixo de uma lei, de um comando, amém? De regras. Nós estamos vivendo debaixo de Cristo, na lei do Espírito, amém, irmãos? Então eu tenho que estar em Cristo. Cristo deu um mandamento só, irmãos. Eu já preguei isso em igrejas que o pastor nem me deu nem tchau, e não tem problema. Jesus disse: novo mandamento vos dou. É novo ou é velho? É novo. Então não tinha antes. Sabe qual era o velho? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Um dia um homem chegou para ele e perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a terra prometida, a salvação? O que eu tenho que fazer? Ele estava debaixo da lei. Jesus não tinha morrido ainda. Qual era a dispensação que valia? A lei. Sim ou não? Então o que ele tinha que responder? A lei. Aí ele disse: ama teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele estava apontando para a lei. Mas a lei aponta para? A gente já aprendeu hoje, para Cristo. Por que o jovem rico, por que o jovem rico, ele não continuou? Por que o jovem rico chegou para Deus, para Jesus, e falou: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? E aí Jesus veio falar com ele, ele começa a dizer o que ele faz. Se exalta, ó. Porque a lei faz isso, irmãos. A lei faz você se exaltar, irmãos. Porque eu doei um carro, porque eu fui lá e fiz tal coisa. Eu, irmão, orei essa noite toda. O cababachu decai. Eu. Quando o cara chega assim para Deus, eu. Aí Jesus olha para aquele homem e diz: ainda te resta algo. Vende tudo que tu tem. Sabe o que ele está fazendo? Jesus está fazendo? Mostrando o coração dele. Você cumpre tudo isso, mas tudo isso te prende. Em nenhum lugar das Escrituras do Novo Testamento você vai ver Jesus chamando alguém a não ser os 12, a não ser esse homem. O gadareno disse: Senhor, eu quero contigo. E Jesus mandou ele ficar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não tinha espaço naquele lugar, mas o gadareno tinha. E Jesus disse: fica e prega a minha bondade neste lugar. Alcança essas pessoas, porque eles querem o comércio, eles querem os porcos, mas eles são os teus. Fala que eu sou bom neste lugar. Mas o jovem rico olhou para Jesus e se entristeceu, porque ele tinha muitas coisas. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é um Deus, e eu preguei esses dias sobre isso. Mas não é o dinheiro em si. A palavra mamon significa segurança. O rei Asa buscou segurança naquilo que não era Deus. A tua segurança tem que ser o Senhor. E para que você se sinta seguro, você precisa conhecer o caráter do Senhor. Para que você se entregue e se jogue nos braços dele, você precisa conhecer a bondade dele. Para que você entenda que ele está com as mãos assim,
olhando para você e não está te acusando, você precisa conhecer a bondade do Senhor. E é isso que vai mudar a nossa vida. E é isso que vai mudar o nosso evangelho. Eu tinha um chefe que ele era homossexual. Era, não é? E às vezes ele ficava enfermo e eu ficava doido para orar por ele. Um homem ímpio. Mas ele era o meu chefe, foi Deus que levantou ele para mim. E Deus disse: eu levantei esse homem para cuidar de você. E eu honrava aquele homem. E quando eu vi ele doente, eu falei assim: posso orar por você? E ele, por educação, ele disse sim. Irmão, pai, toca ele. E eu sabia que aquele momento ali era um momento decisivo para colocar um tijolo na vida dele. Porque nós somos casas de Deus, edifícios de Deus. Não podemos perder essas oportunidades, porque elas vão servir para alguma coisa no final. E eu botei a mão naquele homem e eu disse: pai, mostra a tua bondade. Não importa se é homossexual, se é ladrão, se é bandido. Não importa o que a pessoa é. E na hora que eu falei: pai, a tua bondade, a unção veio. Quando eu abri o olho, ele estava todo com os poros suando, com o olho arregalado dessa altura. E ele disse: Jontas, o que é isso? Assustado. E esse não é o momento de justiça própria. Não, eu sou homem de Deus, vá lá e busque esse Deus. É o momento de você olhar para essas pessoas e dizer para eles: esse é o amor do Pai por você. E Ele veio aqui mostrar para você que Ele te ama. E essas sempre foram as minhas frases para essas pessoas. A não ser que eu tenha um comando diferente, você vai levar o amor do Pai. E não importa se for viado, vai sentir o amor de Deus. Sabe por quê? Porque um dia tu era inimigo de Deus, blasfemo, tupetudo e orgulhoso. Porque não era só eu. Não era. Não somos diferentes dessas pessoas. E quando nós entendemos isso, nós somos melhor para amar. Amém, irmãos? E eu não queria sair essa noite sem falar isso para vocês. Amém? Espero que tenha trago crescimento ao coração de vocês. Espero que em Deus, porque foi Deus que gerou no meu coração tudo aquilo que está nessa apostila. Eu juro que eu tentei ler nos livros, mas Deus não deixou. Foi uma encomenda para vocês. Tentei muito ajudar a Deus, mas Deus não gosta de ajuda. Deus gosta de ajudar. Porque o que é importante, irmãos, não é o autor do livro. E eu sempre pensei isso. Não me importa se foi João que escreveu. Não importa se Deus está usando o pastor Caio. Contanto que as pessoas estejam sentindo o amor de Deus. Eu vou chorar da mesma forma, porque o meu Pai vai estar fazendo aquelas coisas. Isso é nós amarmos como Cristo amou. Isso é nós estarmos ocultos em Cristo. E precisamos ter esse coração. Deus não levanta pessoas, irmãos, que querem ser grandes. Deus levanta Moisés. Pessoas que nunca quiseram nada. E eu posso ter certeza disso, que o meu ministério vai ser grande, porque eu queria uma casinha no interior, ver uma vidinha medíocre de família, cuidar dos meus filhos e da minha família. Não tem nada de errado nisso, mas para Deus tem, porque pessoas estão se perdendo. Então, se Deus te escolheu, é porque você não é, e vai ser nele. É nele que nós somos alguma coisa.
Amém, irmãos? Que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor do Pai estejam sobre todos, e que essas palavras enraizem no seu coração, no seu espírito, e que elas tragam um crescimento, a autoridade e governo sobre a vida de vocês. Oh Espírito Santo, amado Espírito Santo, Tu és o meu auxiliador, Tu és o meu ajudador, Tu és aquele que nos ajuda em nossas fraquezas. Quando não sabemos orar como convém, Tu ora por nós. Tu nos ajuda, Senhor, a conquistar. Tu nos ajuda a vencer. Tu nos ajuda a crescer, Senhor. Estamos neste local, Senhor, querendo um crescimento em Ti. Queremos agradar o Seu coração. Queremos um dia ouvir um testemunho: este é o meu filho ao qual eu tenho prazer. Queremos ser aqueles que fazem a Tua vontade e o Teu querer nessa terra. Queremos fazer a Tua vontade, ver o aleijado andar, o enfermo ser liberto, o endemoniado ser livre. Queremos ver todo joelho se dobrar perante a Tua glória. Queremos ver o coração de pedra se transformar em coração de carne. Ajuda-nos, Senhor. Cremos que Tu és a nossa força, Tu és a nossa proteção, e em Ti podemos confiar. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Jesus. Guarda o Teu povo, livra, meu Deus, leva em segurança, e que essas palavras, Pai, tragam crescimento, Pai, que elas sejam, Pai, espírito e vida dentro deles, e que elas não lembrem, Pai, de mim, mas do Senhor neste momento. Que elas lembrem, meu Deus, que nessa noite o Senhor falou com elas, que o Senhor falou ao espírito delas, que o Senhor tirou das trevas e trouxe a luz e enraizou o conhecimento de Cristo, e gerou um conhecimento novo. E tudo aquilo que é gerado em nós, Senhor, é gerado para os outros, porque essa é a Tua essência, é o servir. Obrigado, Jesus. Guarda o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia.